querido ser divino, boas-vindas aqui a mais um conteúdo, mais uma informação preciosa, direto aí na tua consciência, reprogramando, fazendo sinapses importantes dentro da sua mente, para você cada vez mais evoluir. Evoluir, não sei se é a palavra certa, né? Mas crescer em espírito. Eu ainda tenho essa reflexão interna minha de que evolução para só a matéria, né? Nós, enquanto seres conscientes, precisamos transcender esferas limitantes, e aqui o planeta Terra nos ajuda para que isso aconteça. Bom, primeiramente, quero já te convidar a deixar o seu curtir agora, ou ao final desse conteúdo, o seu like. É importante para fortalecer aqui o canal e eu continuar nessa crescente de toda semana entregando conteúdo de qualidade, além de compartilhar, se você acha que é interessante o que vamos abordar aqui, para aquelas pessoas ou grupo a qual você pertence que precisam ouvir essa mensagem. Combinado? Então, fico aguardando aqui seu compartilhamento, a sua interação. E, claro, se surgir dúvidas, se quiser deixar seu comentário acerca do que você ouviu nesse conteúdo de hoje, onde eu estou falando sobre Fevereiro Roxo, onde eu vou abordar aqui temas como Alzheimer e a fibromialgia, como que o autoconhecimento e a espiritualidade pode ajudar você nessa jornada ou alguém que você conhece nessa jornada para enfrentar essas doenças tão atuais, tão crescentes na atualidade, ok? Então, simbora para mais um conteúdo. Fevereiro Roxo, eu quero trazer aqui alguns dados, tá? Então eu vou fazer uma breve leitura sobre esses dados a respeito do que é o Fevereiro Roxo, do que ele está trabalhando, do que ele vem abordando. Então, o Fevereiro Roxo é a conscientização sobre o lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. A campanha Fevereiro Roxo foi criada em 2014 para dar visibilidade e aumentar o nível de informações das pessoas sobre essas doenças, o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Eu vou aqui focar nessas duas que eu falei, porque são situações que estão assim permeando a minha volta, nos meus atendimentos, atendendo pessoas com essas demandas, sempre aparece. Agora, um caso familiar também, e aí eu quero abordar isso a partir de uma visão holística da coisa. E para isso a gente precisa falar um pouquinho, deixa eu colocar aqui nosso próximo tema, falar um pouquinho. Aí eu recomendo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o site para você obter essa informação mais na íntegra, esse texto. Eu vou colocar aqui no comentário para você ir lá no site e ler com maior profundidade sobre o tema. Mas o que ele fala aqui sobre a fibromialgia? É uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, que é o cansaço, o sono não reparador, ou seja, a pessoa acorda cansada, dormiu, mas acorda cansada, e outros sintomas como alterações de memória, de atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e a compreensão compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas, ou seja, você vai encostar na pessoa e ela tá ali dolorida, né? A fibromialgia é um problema bastante comum, visto em pelo menos 5% dos pacientes que vão ao consultório de clínica médica e 10 a 15% dos pacientes vão ao consultório de reumatologia. De cada 10 pacientes com fibromialgia, de 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por isso que isso acontece. Não pode haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. E talvez os critérios utilizados hoje no diagnóstico da fibromialgia tendem a incluir mais mulheres. A idade do aparecimento da fibromialgia geralmente entre os 30 e 60, porém existe casos com pessoas mais velhas e também com crianças e adolescentes. Bom, vou aqui partir para os sintomas. O paciente sente mais dor no final do dia, mas pode haver também pela manhã.
A dor é sentida nos ossos ou na carne e ao redor das articulações, e existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo muitos pacientes não toleram ser agarrados ou mesmo abraçados. Não há inchaço das articulações, pois não há inflamação nas articulações. A sensação do inchaço pode aparecer pela contração da musculatura. Enfim, e aqui ele decorre sobre, né, vários aspectos dos sintomas. Como eu falei, eu vou deixar aqui salvo, né, para pesquisa, aqui no link abaixo na descrição, para pesquisa e profundidade do assunto. E aí, o que que é o Alzheimer, né? É uma doença, é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva da memória, o comprometimento progressivo das atividades de vida diária, de uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais. O Alzheimer tem causa desconhecida também, mas acredita-se que geneticamente determinada, ou seja, já vem na genética. E aí eu quero trazer um pouquinho desse ponto aqui para vocês. A doença se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. As células do cérebro no hipocampo, ou uma parte associada com o aprendizado, são normalmente as primeiras a serem danificadas pelo Alzheimer. E é por isso que a perda de memória, principalmente a dificuldade em lembrar de informações recentemente aprendidas, é normalmente o primeiro sintoma da doença. Ele se caracteriza pelas 7 fases. O Alzheimer, a primeira, antes do aparecimento dos sintomas, esquecimento básico, a segunda, as dificuldades de memórias perceptíveis, a terceira. Mais do que uma perda de memória, é a quarta, a independência diminuída, é a quinta, os sintomas graves, é a sexta, e a sétima, a falta de controle físico. E aí o Alzheimer decorre desses estágios, né, dessa fase. Tem a fase leve, a fase intermediária e a fase avançada. A epigenética é definida como mudança nas expressões genéticas que podem ser herdadas e que não alteram a sequência do DNA. E existem 2 mecanismos epigenéticos principais: a metilação do DNA e a modificação de histonas. O conceito da epigenética passa a ser, então, definido como um estudo de mudança na expressão genética que ocorre não em função da mudança na estrutura do DNA, mas de alterações específicas na expressão de alguns genes, ou seja, nas substâncias que são produzidas a partir de informações de determinado sintoma. E aí também gostaria de agregar um pouquinho da psicossomática, porque são assuntos importantes que dão uma ênfase maior a tudo isso, principalmente aqui nesse vídeo que vem conceituar o que é o Fevereiro Roxo, qual a importância de procurar as terapias necessárias para ajudar no equilíbrio dos sintomas. Então, a psicossomática é o estudo das doenças a partir de um gatilho emocional. Então, se estuda as emoções e como essa doença é gerada, né, a partir dela no nosso corpo físico. Então, é preciso olhar o holístico, né? Aquele olhar holístico, ele vai nessas camadas de lugares de compreensão que, às vezes, a medicina em si não se estende por uma questão científica, por uma questão de crenças, enfim. E ter esse olhar sistêmico, né, esse olhar holístico, que hoje é conhecido como um olhar sistêmico, para o entendimento a respeito dessas doenças é importante, é sumariamente importante. E a psicossomática e a epigenética vêm aí para fortalecer esse grau de importância para a tomada de decisão com assertividade em busca da melhoria da saúde e da qualidade de vida daquele paciente. E, claro, também para as pessoas que estão no cuidado desses pacientes, para amenizar para todos, né, a maneira como vai lidar com essas questões. Então, partindo do princípio da epigenética, que essas doenças podem ser hereditárias, podem vir percorrendo os nossos genes já há algumas gerações, e essa mudança na estrutura, né, do nosso organismo a partir dos comportamentos, a partir dos neurotransmissores, das informações que percorrem os nossos neurotransmissores, é que a gente consegue, então, ampliar a visão para o cuidado dessas doenças, fazendo um estudo e liberando energeticamente situações do passado que estejam prendendo essa pessoa nessa vibração.
que já saiu lá de um campo holístico, né? Porque eu, Mariana Torres, mentora e terapeuta espiritual, já há mais de 10 anos aí ajudando e auxiliando as pessoas a construírem uma qualidade de vida em torno da sua existência, principalmente no que tange o equilíbrio desse sistema, ou seja, do ser humano como um todo, olhando ele de uma visão espiritual, de uma visão mental, de uma visão emocional e de uma visão física, é que a gente consegue trazer respostas mais assertivas para os processos de cura que essa pessoa fisicamente precisa manifestar em sua vida. E também por liberações e processos de curas ancestrais, que a história dessa pessoa fragmenta também nessa existência. Então, a somatização disso é muito importante, né? Olhar assim, a somatização disso, esse passo a passo de verificar cada área sistemática, é importante para a gente poder ter um resultado positivo ou uma melhoria gradativa. E a psicossomática já vem também aliada, né, reforçando e reafirmando que sim, é no padrão emocional que as doenças são engatilhadas para o físico. Então, tudo isso eu gosto de trazer aqui o esclarecimento como um grande grito da alma, um grito de dor, uma alma suprimida, uma alma que não foi ouvida, uma alma que não foi atendida, uma alma que não foi devidamente alinhada ao seu propósito aqui enquanto existência, chega num dado momento de tanta supressão, né, de compressão, como, né, desse suprimir, dessa compressão, como traz o texto da fibromialgia, isso tensiona o nosso corpo físico, porque a nossa alma quer se libertar, ela quer ser através do nosso aparelho físico, mas a gente, devido a padrões culturais, a repetições de padrões vindos da nossa educação, da cultura, do sistema, do meio ao qual vivemos, não permitiu fazer essa quebra de estrutura, esse romper da casca para o novo, para uma nova forma de pensar, dessa linhagem, dessa ancestralidade específica. Então, vamos falar, por exemplo, da minha pessoa, que tenho vários pontos de ruptura dentro da minha ancestralidade para serem curados, para serem olhados e revistos. Porém, isso se deu para minha pessoa, né? Ter essa compreensão desses dados mesmos, informações, para que eu pudesse olhar dessa forma holística. E então ir através da minha mudança, agitando as mudanças da estrutura genética, porque estamos todos conectados ao sistema, né? E aí precisa ter essa visão mais ampla de que todos somos uns e que realmente estamos todos interligados, né? Somos filhos do todo. Impossível não estarmos todos conectados nessa mesma frequência. E a partir dessa minha mudança, dessa minha vibração de mudança, né, transformacional, as outras pessoas que estão emaranhadas no meu sistema sentem essa necessidade também de mudança e de ruptura, de quebra de padrões, e sempre tem na família aquele que vem, né, com esse talento, com esse dom nato para fazer esses ajustes. Quando não, ela se é conscientizada e precisa seguir esse caminho do autoentendimento para poder romper, sejam com esses padrões, talvez seus, mas talvez de alguma pessoa próxima a qual você tenha que socorrer, né, ou auxiliar, apoiar, com Alzheimer, com fibromialgia. Muitas vezes você está aqui ouvindo esse tema, esse conteúdo, é simplesmente para repassar para alguém próximo, para abrandar o coração dela, para que ela se cerque de ferramentas, conteúdos e conhecimentos que tragam qualidade de vida para essa pessoa, para esse ente, para esse familiar ou para si mesmo, enquanto autocuidado, né? Nunca é tarde, sempre é hora, dela olhar para isso com maior amor. A gente vem de Janeiro Branco trabalhando a temática da saúde mental, então vamos olhar agora assim, como andam as minhas emoções e quais somatizações elas estão vibrando em mim e me colocando mediante a problemas de saúde física. Aí eu preciso me entender como um ser energético, como um ser que tem chakras que precisam ser alinhados, como um ser que tem pontos de energia que são ou estagnados,
bloqueados, ou então, a partir de um autocuidado, a partir dessa conscientização do seu autocuidado energeticamente falando, né, do seu alinhar seus chakras, de se compreender nessa estrutura energética, você vai liberando essas rupturas, esses bloqueios e trazendo essa leveza para sua alma, né? Os nossos chakras desalinhados promovem essa dificuldade da alma conduzir a nossa existência. E aí são sinais que vão dando ali nos chakras todos, são sinais que vão aparecendo para a gente poder entrar nesse estágio de alerta antes dessa doença se instaurar. Então, quando você... acredito que você buscando informações sobre as dores da alma, você vai começar a compreender melhor o que é uma alma, né, tensionada. Perceba, a fibromialgia atinge cada vez mais mulheres. Por quê? Porque as mulheres estiveram sempre na linha de frente, nesse lugar de tensão, de uma autorresponsabilidade de você ser responsável, mas de uma alta demanda de responsabilidades sobre si, que desestruturam todo, se ela não tem um preparo, um equilíbrio emocional, desestrutura todo o seu interno, seja mental, seja emocional, seja físico, é uma bagunça, fora os padrões hormonais, sim, que são afetados pela mudança da fase lunar. E aí, se não tem uma rede de apoio, se não tem pessoas conscientes do cuidado daquela mulher em períodos específicos ou numa condução da sua jornada de vida, essa mulher, ela sucumbe mesmo. Ela pressiona, ela tensiona todo o corpo dela para ela poder dar conta de uma série de coisas que ela vem dando conta, mas não necessariamente hoje despertamos para isso. Ela tem o dever de dar conta, ela tem a obrigação de dar conta. Ela dá conta porque ela é autorresponsável e comprometida com a existência dela, como nós somos. Amadurecemos mais rápido, enfim, todas aquelas coisas que contaram para nós ao longo do tempo e nos colocaram nesse lugar de executora, de deliciadora, de criadora, de independente, assumindo uma postura muito yang, e aí tensionando o nosso corpo e proporcionando, claro, que um aumento considerável de doenças como fibromialgia, né, que atinge mais nós mesmos nessas tensões. Mas daí que você vá conversar com a ciência médica sobre, eles precisam se convencer de dada forma com estudos e pesquisas, e aí precisa, né, que cada vez mais a gente fale mais sobre essa temática para que estudos comprovem o que os antigos, né, já sabiam sobre o nosso autocuidado, o cuidado do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas emoções, para que a gente tenha equilíbrio e paz. Então, se você quer saber mais sobre conteúdos, segue aqui o canal, se inscreve, ativa as notificações. Toda segunda-feira um vídeo novo para você. A gente abordando, entrando esse mês aí abençoadamente, fevereiro roxo, uma cor que eu amo, com assuntos tão importantes, né, da fibromialgia, do Alzheimer, do lúpus, que também o lúpus vem de um gatilho emocional. O Alzheimer também já consideram, né, questões emocionais, traumas vivenciados lá na primeira infância, que já vem trabalhando aí, né, na nossa questão do desenvolvimento cerebral, já vem com rupturas, com uma desestrutura, fazendo com que a pessoa que sofre esses traumas, né, abusos e todo tipo de violência, ela tem um retardo no seu desenvolvimento, ela sofre e é prejudicada no seu desenvolvimento em relação da pessoa que não tem trauma algum. E isso lá na frente soma e acarreta para essas doenças neurodegenerativas que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade e não deveriam. Então aqui o alerta para que a gente possa se cuidar, que a gente possa prevenir e que a gente possa também trazer qualidade de vida para essas pessoas que não tiveram essa oportunidade da prevenção e do autocuidado. Não tiveram informações no tempo hábil para que pudessem evitar isso, mas que são aí portas, né, que a gente não deixa a vida dessas pessoas ser em vão, que a gente olhe para elas como porta de alerta mesmo, de olha, né, deixa eu me cuidar, tá? Ainda mais se é um parente. Lembra a epigenética trabalhando isso nos nossos genes, né, na formação ali, na recepção, o receptivo, né, das próximas gerações,
com essa genética falha, que a gente possa ter mais consciência e assumir maior autorresponsabilidade sobre nós, enquanto humanos, vivendo essa experiência humana. Será que viver nessa compressão, nessas tensões diárias, querendo assumir tudo e fazer tudo, é o caminho? Vamos rever isso, né? E no próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre a cannabis medicinal. Vou trazer aqui um pouco da minha experiência com esse medicamento, como ele está me ajudando e apoiando no meu dia a dia. Quero trazer informações comprovadas sobre. E, claro, ele como um indicador forte e potente na cura dessas doenças neurodegenerativas. Existe uma lista, vou trazer a lista dessas doenças que a cannabis medicinal vem atuando e vem tendo resultados fantásticos. Então, até o próximo conteúdo. Um forte abraço e tamo junto.